Olá, pessoal do Já Passei Educação. Hoje eu estou aqui para falar dicas de como montar e realizar a videoaula. Veja, não é nenhuma receita pronta, é apenas para direcionar, dar um caminho para vocês em relação a como montar as videoaulas, né? A gente já teve um vídeo aí que é importante, que são as regras, né? E aqui eu volto a enfatizar algumas coisas para vocês, porque são importantes. Ó, a aula deve ter duração de 5 a 7 minutos. Isso é super importante, porque se você fizer fora desse tempo, você perde pontos, né? Perde pontos importantes. Então, a aula tem que caber nesses 5 a 7 minutos. Um lugar silencioso, é preferencialmente ter ali um quadro negro ou uma lousa branca, né, um quadro branco. Ah, mas eu não tenho. Enfim, você pode buscar algum lugar que possa te ceder aí, é importante. O tema da videoaula, né, de acordo. Ah, mas se eu não tenho um quadro branco, ou um quadro negro, aí você pode colocar um cartaz, um papel craft, né? É importante que você tenha um material de referência, tá? Então, vamos só dar uma olhada como isso aqui tudo eu já passei no outro vídeo, né? Então, lembrando que o ambiente tem que estar bem iluminado, o celular na horizontal, é super importante isso, né? Na hora de gravar, você tem que aparecer na gravação, dando a aula, né? Simulando. Não pode ser esse modelo que você está vendo aqui comigo, que eu estou na tela reduzida, né? Então, eu deveria estar, né, em frente a um quadro negro falando com vocês e ter esses tópicos, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa aula para o concurso, para o processo seletivo do Estado de São Paulo. Então é importante você entender isso, tá? E aqui os componentes, né? Então a gente vê que tá primeiro ano, segundo, né? Então, olha lá, compreender o sistema da escrita, né, alfabética, ali, de acordo com a BNCC, né? Então, a EF01, a LP05, então de língua portuguesa, ó, planejar, produzir texto, diferentes gêneros, comunicativo, assunto. Então, a gente vai falar, veja que está pela primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? Então, o quinto ano, por exemplo, é gráficos, tabelas, em textos, diferentes gêneros do campo. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês de como preparar a aula, tá? Vou trazer dois exemplos de português e um exemplo de matemática, né? Aqui matemática, ó, no primeiro ano utilizar os números naturais, ordens diferentes, situações cotidianas, né? E que o número não indica contagem nem ordem, enfim. Então nós vamos trazer aqui, ó, figuras geométricas no terceiro ano, cone, cilindro, esfera, objeto do mundo físico. Então nós vamos trazer aqui três exemplos. Vamos lá. Olha só, um aqui, e aqui eu já vou dar uma dica, né? Professor, eu não tenho muita ideia de como fazer a aula e tal. Olha, na revista, se você pesquisar na internet, a Nova Escola tem várias aulas lá, planos de aula. Só que os planos de aula lá, eles são para aulas, né, de tempo maior, então você tem que adequar ele. Olha só, tipo de aula, descobrindo os sons iniciais das palavras, e é importante quando você for apresentar a videoaula, você colocar lá a habilidade que você vai trabalhar, o que você vai trabalhar. Então vamos voltar aqui, ó. Então eu vou falar assim, ó, olha, hoje nós vamos trabalhar, você vai cumprimentar os alunos, né? Você vai falar, olá, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar, vamos falar de como compreender o sistema da escrita alfabética. Então eu vou mostrar para vocês uma atividade bastante interessante. Você vai abrir a aula do jeito que você quiser, é importante e é necessário, está no edital, que você diga o tema da sua aula, tá? Então, se você vai trabalhar o componente EF 01, LP 05, que é compreender o sistema de escrita alfabética, você tem que colocar isso. Você pode deixar na lousa, né, também essa informação, e você verbaliza essa informação para a banca sem se dirigir à banca, tá? Eu acho que não é preciso você se dirigir à banca, até evite isso. Eu acho que é mais interessante você sempre se dirigir
aos alunos, tá? Aos alunos. Então, faça isso. Embora o edital até dá uma aberturinha para você nesse início fazer isso, mas eu prefiro que você se dirija aos alunos. Comece a aula explicando isso, cumprimentando. Lembre, você tem que estar simulando uma aula. Então, você tem que falar com os alunos como se eles estivessem lá, tá? Então, ó, a finalidade é identificar os sons das palavras de uma lista, reconhecendo o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. As listas são muito importantes, né? Lista de nomes, lista de itens, isso é muito trabalhado no processo de alfabetização. Então, né, olha só, o ano é primeiro ano do ensino fundamental, isso aqui você precisa colocar da lousa? Obviamente que não, estou apenas mostrando para você como você vai planejar e organizar a sua aula, tá? Porque isso você tem que pensar. O que eu quero, qual é o objetivo, né? Então, isso aqui não precisa mostrar para a banca, tá? É só para você, né? Prática da linguagem, linguística, semiótica, construção do sistema alfabético. É só para você se orientar na sua aula, tá bom? Então, só para a gente deixar isso bem claro. Aí nós vamos sim, ó, orientações. Explique para as crianças que nessa aula irão recitar o poema A Casa do Seu Dono, do poeta Elias José. E aí, o que você vai fazer? Você já vai deixar o poema na lousa, né? Por quê? Você vai ter tempo de escrever o poema inteiro? Não. Aí você fala, olha, nós vamos falar sobre o poema, tal, vamos ler o poema, crianças, né? Você vai introduzir a aula falando o que você vai fazer, né? Aí você vai montar uma lista dos nomes dos animais presentes no poema, ler e identificar os sons iniciais e finais da palavra da lista, completar os nomes dos animais com as sílabas que estão faltando e em seguida contar e registrar o som de cada palavra. Vai dar tempo de fazer tudo isso? Depende, você tem que, né, lembrar aí como você vai organizar a sua aula. Então, talvez você tenha que enxugar um pouco isso aí, tá? Então, é sempre importante você abrir a aula, a introdução, o que você vai fazer, explicar para as crianças o que você vai fazer na aula. O desenvolvimento da aula, né? E tem que haver um equilíbrio, não pode ser uma introdução muito rápida, um desenvolvimento muito longo, que a introdução e a conclusão fiquem muito pequenas. Você tem que ter ali a ponderação da introdução, né, ter um tempo, o desenvolvimento um pouquinho maior e a conclusão, né, ali o fechamento da aula, tá? Então, olha só, nessa aula você vai ler um poema. Por que é legal você trazer coisas que existem, né? Tipo poema, lista, podia ser uma lista de compra, uma lista de informações, né, que você pegou de um jornal, enfim. É legal trazer coisas que existam, coisas do contexto, tá? Isso conta pontos importantes. Então, assim, a finalidade da aula é identificar os sons iniciais das palavras de uma lista, reconhecendo o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Em nossas rotinas, escrevemos e lemos listas, né? Então, você pode começar a aula falando disso, que vocês vão ler um poema, vão fazer uma lista, e que a lista é importante, porque a mamãe faz a lista de compra, não é, Pedro? A mãe não faz a lista de compra, tal. Você vai brincando ali com as crianças, sempre de olho no tempo, né? Aí, aqui, ó, entre elas estão a compra de mercado, de convidados, né, para um aniversário, você pode falar com as crianças, ou de atividades programadas para o dia. Portanto, se apropriar desse recurso é significativo para as crianças, porque tem uma função social. Exemplo, eu acabei de montar uma lista do que eu tenho que fazer hoje. Então, eu tenho que gravar a aula da prova, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu monto uma lista para organizar o meu dia. Então, a lista ela tem uma função social importantíssima. Por isso que a gente vai explicar isso para as crianças. Além do mais, as listas são modelos estáveis de escrita e por isso servem para que as crianças sempre recorram a elas quando necessário. Olha só, você podia fazer uma lista de aniversário, dos nomes, enfim, né? Tem a lista da chamada, né? Pergunte às crianças, quem gosta de poesia? Vocês lembram de alguma poesia? Né? Qual? Então você pode ali brincar, falar, olha, alguém gosta de poesia? Ah, sim, a poesia é essa aí.
né? Aí a criança você pode simular uma resposta, a criança, sim, isso aí é uma cantiga de roda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Né? Você pode ali, sempre lembrando que a entonação de voz é importante, né? O seu desenvolvimento da aula é importante, então não fique monótono ali, aquela voz, isso, né? Então tente ser uma pessoa que faça entonação de voz, gesticule, fale, né? Escreva, é importante. Então, aqui é um exemplo, gente. Precisa seguir isso? Não. Vai todo mundo fazer assim? Não, obviamente, né, gente? Senão vai ficar um monte de aula repetida lá. É só para você ter ideias, tá? Então, olha só. A casa e seu dono, Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri que, de repente, que não falei em casa de gente. Então, é um poema, né? Poema que existe, de fato, e você pode brincar com isso, colocar lá, gente, quais animais tem nesse poema? E as crianças vão falar, e você vai escrevendo lá, né? Ah, isso mesmo, João, macaco, a barata, é que tem medo de barata, não sei o que, você vai descontraídamente, como se você estivesse dando uma aula, tá? Aí você vai perguntar, gostaram do poema? De que o poema trata? Da casa dos animais. Quais os nomes dos animais que aparecem no poema? Então você vai colocar todos lá, você tem que estar atento ao tempo. Então você vai colocar alguns, né? Pergunte à turma, a palavra macaco começa com que som? Então você vai escolher um ali. Ah, macaco começa com que som? Né? Ah, isso, muito bem. Então, ó, tem algum nome que começa de aluno aqui, de estudante, de alguma criança que começa com som de macaco? Vamos olhar a lista dos estudantes. Aí você pode ter lá uma lista com nomes fictícios, né? Você pode simular uma sala de aula. E aí você vai falar assim, olha, qual nome começa com MA? Com A, né? Com A, né? Lembrando que você vai usar, né, a escrita... eu sempre me confundo aqui, mas assim, você vai utilizar a letra bastão, né? A letra bastão e não vai escrever a palavra do jeito que a gente escreve. Nossa, sempre foge dessa palavra quando eu vou falar, né? Oh, meu Deus, como eu fujo dessa palavra. Cursiva, né? A letra cursiva. Então, você vai escrever com letra bastão, tá? Não letra cursiva, certo? Porque, né, essas crianças estão em processo de alfabetização, então tem que ter muito cuidado com isso. Antigamente a gente falava letra de mão, né? Letra de mão. Cursiva sempre me foge a memória. Temos algum colega da sala que tem o nome inicial de macaco, que o som inicial de macaco, Mariana, por exemplo, né? Aí você pode escolher até outro animal, enfim, né? Para você falar, enfim. Caso não tenha nenhuma criança que comece com a sílaba, peça que conhecidas com o mesmo som inicial. O nome de uma pessoa que começa com M, A, né? De macaco, Mateus, Mariana, Maria, continue na intervenção com cabrita, né? Pode ser Karina, Camila, enfim. Então você pode brincar com essas palavras com as crianças, tá? E perguntar, e colocando na lousa, né? Os nomes e tal. A palavra mesa, ó, começa com que som? Me. Um objeto comece com K de cabrita, cadeira, caneta, né? Então você vai brincar ali com as palavras junto com as crianças, sempre como se você estivesse conversando com elas, tá? Sempre ali conversando com as crianças, falando com as crianças. É um exemplo, gente. Isso tudo tem que caber em 7 minutos. Você pode enxugar aqui, né? Você pode usar outro poema mais curtinho. O ideal até que você use outras coisas, né? Para não ficar aí aulas iguais, né?
Explique à criança, as crianças queremos montar as listas com o nome dos animais que aparecem no poema. Para isso, vamos fazer a leitura da estrofe e do nome dos animais. Então, as crianças vão citando. Ler, escrever faz parte do nosso cotidiano, portanto, se apropriar desse recurso é significativo para as crianças porque tem uma função social. Veja, fazer uma lista tem uma função social. Isso é importante. Isso ganha ponto, tá? Não é apenas você preparar uma aula que não tem conexão com a realidade. Isso é importante, isso é interessante. Você pode pegar uma lista, qualquer lista, e fazer isso. Além de listas, são modelos estáveis de escrita e por isso servem para as crianças, sempre recorram a elas quando necessário. O poema A Casa do Dono Seu Elias apresenta uma lista de animais. Opção pela lista com os nomes desses animais se justifica pelo fato de que os animais de estimação já fazem parte do cotidiano das crianças, tá? Então, aqui trouxe uma série de animais que não é, né, ali do cotidiano. Você podia brincar com isso? Podia fazer uma com o cotidiano? Pode, tá? Não tem problema nenhum. E aqui, ó, essa casa é de Caco. Quem mora nela é o... E aí você completa a frase, né? Quem sabe a resposta. Você já pode deixar tudo isso montado na lousa, ou você pode escrever na hora também, né? E aí perguntar à turma, quem mora na casa de Caco? A resposta seria macaco. Mas se algumas crianças responderem jumento, pergunte, a palavra caco tem o som final de que animal? Macaco. Quem está com a palavra macaco, traga para colocar a lista, iniciar, né? A casa do dono é... Você pode pedir para uma criança ir lá e simular, né? Que ela vai falar, ou fala aqui, então vamos escrever aqui, né? Se fosse uma aula, você podia pedir para uma criança ir lá e tal, mas não é o caso, né? Então, é uma simulação. Aí você responde, então tá bom, vou completar aqui. Né? Você podia distribuir as palavras para as crianças e elas entregarem, você colocar lá. É só um exemplo de aula, tá, gente? Então, como você provavelmente não vai ter criança, você pode adaptar essa parte para colocar ali, então isso mesmo, vou escrever aqui. Muito bem, João, você respondeu certo. Tá? Você vai sempre fazendo intervenção com as crianças. Ou você pode simular alguém te entregando, né? Você fala assim, distribuir aí para as crianças as palavras, né, os animais, e aí a criança te entregar lá e você colar na lousa. Né? Alguém que vai estar te ajudando ali. Você pode fazer isso? Pode. Né? Não vai aparecer a pessoa, vai só entregar, você vai pegar e colocar lá na lousa, no quadro, o que você utilizou, entendeu? É uma coisa que você pode fazer, é uma ideia. Você pode falar assim, vou distribuir as palavras para vocês e a gente vai completar a lista. Pode ser? Pode. Você pode ir lá e completar, escrever? Pode. Você pode fazer várias formas, desde que mostre a intervenção, né? A sua intervenção. Olha aqui, ó, completar, né? O fechamento da aula, ficou aqui fechamento em cima, né? Vamos completar os nomes que faltam, né? E aí você pode escrever e quantas sílabas tem, tá? E aí você vai explicar a importância da lista, né? Que hoje nós aprendemos sobre lista, aprendemos algumas palavras, enfim, e aí você vai dar o fechamento da sua aula, tá? Tudo isso, gente, de 5 a 7 minutos. Portanto, provavelmente você vai ter que fazer um exemplo só, né? Suprimir algumas coisas. Se eu achar que eu vou falar dessa distribuição das palavras, isso vai levar muito tempo, eu corto isso. Né? São ideias, tá, gente? São ideias. Você pode pegar outras listas, você pode pegar outras formas. É importante que você faça testes, né? Bom, vou fazer assim, gravei, o som tá legal, a luz tá legal, como é que tá a aula, tá? Enfim, é importante que você faça esses testes. Deu tempo, não deu, vou ter que cortar, é assim que a gente faz, tá? Para que não a gente não extrapole o tempo e a gente respeite o tempo. Deu para entender como que é uma aula? Essa aqui foi a nossa de primeiro, né? Que eu falei aqui, ó. Eu tentei resumir aqui a aula, né? De língua portuguesa, compreender o sistema
Foi essa aula aqui, ó, compreender o sistema de escrita alfabética. Eu trabalhei com lista. Você pode trabalhar com outra coisa? Sim. Você pode trabalhar, por exemplo, com os personagens da Mônica. Ah, quem conhece? Quem é essa? É a Mônica. Você trazer as fotos, né? As imagens, a Mônica, o Cebolinha. E aí você trabalhar também a lista. Ah, quem começa com MO? Quem começa, né? Palavras que começam com isso. Cascão, né? Então, você pode trabalhar Magali. Olha aí o exemplo, né? Ah, vamos, quem conhece os personagens da Turma da Mônica? Aí você vai lá, né? Coloca lá Magali, Cebolinha, deixa eles citarem e vai escrevendo. Aí você está montando uma lista também. Aí você vai falar, ah, quem da sala começa com MA? Por exemplo, se você quiser utilizar personagens da Mônica. Então você pode fazer isso, tá? Então tem várias formas de você montar a aula. O importante é que ela tenha um início, né? Certo planejamento do que você vai fazer. Então, por isso que é importante isso aqui, né? Construção do sistema alfabético, para você ter uma ideia. E sempre fechar. Veja, você vai estar sempre falando com a turma, sempre, e você vai introduzir o tema. Hoje nós vamos falar dos personagens da Turma da Mônica e trabalhar aqui os sons iniciais das palavras, de uma lista. Aí você pode começar. Quem conhece aqui a Turma da Mônica? Aí, professora, tá. Ah, pode falar, que personagem você conhece? A Mônica, vamos escrever Mônica, que você escreve Mônica. Ah, Magali e tal. E aí você vai montando uma lista, tá? Você pode colocar características do personagem, enfim, né? Você vai fazer do jeito que você acha melhor a aula. Sempre importante você montar a sua aula, tá? Não é uma receita pronta. Ah, porque eu quero a receita pronta. Aí vai chegar lá um monte de gente com aula igual. Isso não é legal, né? Então, é interessante você dar o tom da aula, você falar de uma forma que explique a aula. Use sempre a letra bastão, tá? Você não vai usar a letra cursiva no primeiro ano, né? Então, muita atenção nesses aspectos, tá bom? Então é isso, gente. Depois tem uma aula para a gente falar de mais 2 exemplos de aula, um de matemática e um de língua portuguesa também, tá bom? Até daqui a pouco.